Então, gente, é recado do Aqueronta, 3 formas de apoiar o canal. Inscreva-se, aperte no sininho e torne-se membro. Beijo, de Perséfone. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta classuda, assim. Devia já ter entrado na pauta aqui faz mais tempo, então vou fazer uma primeira resposta, depois a gente desdobra ela, que é uma pergunta do Caio Fernando de Castro. Olá, professor Dunker. Primeiramente, parabéns pelo canal, é sensacional e acompanho desde sua gênese. Estou estudando no mestrado em Filosofia da PUC Paraná e, por tabela, pesquiso Filosofia da Psicanálise e Psicanálise como um todo. Pô, um abraço aí, eu durante anos dei aula na PUC Paraná, na pós-graduação, com a Célia e todo o pessoal de saúde mental, né? Gostaria de saber se o professor poderia fazer um vídeo falando sobre a psicanálise como base para demais terapias, se isso for possível, claro. Por exemplo, um psicoterapeuta que atua com a linha fenomenológica existencial poderia se utilizar também de alguma base psicanalítica para contribuir na sua clínica? Seria possível esse crossover, digamos assim, entre linhas de terapia? Obrigado, professor. Continue sempre com esse excelente trabalho. Abraço. Muito legal, Caio, tua pergunta. Ela é de vastas proporções. Desde uma discussão aí recente sobre quem teria sido o inventor da psicoterapia. Então tem alguns que falam que é o Paul Boas, e outros que falam podia ser o Bernstein, e tem outros que dizem, olha, na forma que a gente a conhece, é o Freud mesmo, né? Ou seja, psicoterapia nesse sentido que a gente tem de alguém que chega e fala livremente para outra pessoa que escuta. A gente pode dizer que essa linha divisória, né, então, nascente, né, da psicanálise, ela foi posta pelo próprio Freud como uma linha de separação entre a psicanálise como escuta, sob transferência, orientada para a interpretação das resistências, envolvendo a análise das formações do inconsciente, sonhos, atos falhos e sintomas, né? Em contraposição, aquilo que ele mesmo dizia são as técnicas por sugestão. Então aí está a hipnose, mas aí está também todas as práticas psicoterapêuticas, linhagem mais educativa, treinamentos, né? O Paul Boas trabalhava com retórica, ele convencia a pessoa que era melhor agir assim ou assado, e que são mais descendentes das antigas práticas de condução da consciência, de aconselhamento da consciência e assim por diante. Né? Então, a primeira separação. Da psicanálise, a gente poderia dizer assim, tem uma coisa que é a sua antiguidade, mas tem outra coisa que é a sua transversalidade. Então, quando você pergunta assim, será que eu posso usar coisas da orientação fenomenológica existencial? Não só pode, como deve. Deve, porque se a gente pega a origem disso, né? Medrad Boss, Binswanger, a escola suíça, você vai encontrar ali toda uma discussão que vai, desde o início, estar se contrapondo, mas também assimilando conceitos, ideias e práticas da psicanálise. Algo muito importante, né? Essa ideia de que quando a gente está diante de um paciente, a gente desenvolve uma profunda aceitação dos termos em que aquele paciente coloca a sua vida, do sentido que aquele paciente dá para as coisas, da linguagem que ele escolhe, da perspectiva, vamos dizer assim, da azar na qual ele se lança, né, como projeto. Você vai dizer assim, olha, todo psicanalista precisa saber fazer isso, e bem, e profundamente. Quem se dedicou a esta parte, desenvolver esta habilidade? Bom, essa é a tradição. Você vai dizer, mas
A teorização sobre isso é outra. Muitas vezes sim, né? E daí a importância de a gente estudar epistemologia, não só para separar e dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas para poder fazer importações e conexões legítimas. Ou seja, aquelas que pagam tributo, sabem a diferença e, portanto, usam, fazendo esse período, vamos dizer assim, de quarentena e alfândega. A gente pode dizer, isso também vai aparecer no psicodrama de Moreno. Moreno foi alguém que seguiu Freud aqui e ali, acompanhou, e que usa, por exemplo, a noção de transferência, num sentido diferente da do Freud, ok, mas muito importante a gente poder entender que a situação de psicoterapia é uma situação que tem um parentesco não só histórico, formal, mas real com o teatro. A possibilidade de você reencenar e reviver, e viver, vamos dizer assim, com uma rejunção entre a representação, o afeto e a corporeidade. Isso está lá no psicodrama, né? E você vai dizer, ele é uma linha independente, mas que tem uma conexão histórica com a psicanálise, tem pontos de diferenciação e pontos de conexão. Algo semelhante a gente vai encontrar em relação ao Peels, esse que é o fundador da Gestalt terapia, né? E que radicou-se na África do Sul, depois foi para a costa oeste americana, e que, bom, é um grande teórico da espontaneidade, é um grande teórico da criatividade. A gente vai dizer, bom, esta habilidade ela é super importante para qualquer analista. Né? A interpretação não é mecanicamente a reprodução do significante, mas reverbera poeticamente, ela envolve, vamos dizer assim, a extração de uma certa experiência criativa com as palavras, mas também dentro da relação, com as experiências que a gente pode incitar, encorajar, eventualmente, nossos pacientes. Então, é algo que, vamos dizer assim, enquanto habilidade prática, na qual essa forma de psicoterapia, vamos dizer assim, se especializou, desenvolveu, teorizou, isso tem que ser sabido. Porque senão é aquela loucura de você dizer assim, a minha medicina é melhor, porque a outra não cura. Cada uma talvez tenha aí habilidades específicas, mas há uma clínica geral. E para ser um bom clínico geral, antes de ser um especialista, você precisa ter, essa dimensão. Você precisa ter, por exemplo, um entendimento profundo da história da psicopatologia. Isso vai aparecer aí na psicodinâmica, nas psicoterapias de orientação psiquiátrica, né, muito focadas no sintoma. Você vai dizer, a psicanálise não dá esse peso todo para a coisa, mas se você não sabe olhar, ver, isso aqui é um sintoma, mais ou menos assim, o livro diz que isso é um transtorno de impulso, isso é um transtorno ligado a trauma, essa aqui é uma neurose obsessiva, você vai tratar mal o teu paciente, ou seja, tem que ter essa habilidade. Isso tem certas modalidades de psicoterapia, talvez mais ligadas ao clássico modelo do diagnóstico, intervenção, uso de testes, escalas, tudo bem. Raciocínio sobre constelações de família, né? Não constelação familiar, a não ser que seja Bert Hellinger lá, aquele modelo alemão. O que está acontecendo aqui é palhaçada, mas existe uma terapia sistêmica. A terapia sistêmica, que é assim, a ideia de você ler o primeiro irmão, o segundo irmão, quem é esse pai, como se dão as relações dentro de um grupo familiar, de como elas definem subjetividades, como elas definem funções, como isso tem que ver com emergente. Aí você pode usar o Bion para pensar isso. O Bion pensou grupos, né? Mas a terapia sistêmica se especializou, né, numa racionalidade e num procedimento clínico específico em relação a isso. Você vai dizer, não, preciso misturar as coisas? Não, precisa poder saber ler, né, intervir sobre como funcionam grupos, como funcionam famílias, como é outro pensamento. Isso você tem indiretamente na psicanálise, mas você tem, de novo, né, linhas que se especializaram nisso e que a gente precisa poder aproveitar. Por exemplo, tem uma linha hoje
esquecida, né, que é a análise transacional, que era, uma derivação da psicanálise. Então, a função pai, função filho, quem está onde, e que você resolve conflitos encenando eles. Então, tem um pé ali no psicodrama, mas também você estuda como são as transações entre as pessoas, né? Então, são teorias ligadas a como a gente lida com os contratos, com os pactos, com as promessas, né? E refaz isso, e como essa contratualização, ela permite a gente entender uma série de pactos silenciosos, pactos tácitos, pactos inconscientes, né? Isso vai estar lá nessa teoria, e é muito importante poder ler as coisas também desse ponto de vista. A gente poderia dizer assim, mas há linhas que trabalham com, vamos dizer assim, FAP, né? Terapia funcional, analítica, terapia de compromisso, terapia dialética. Há uma ramificação aí grande que a gente poderia chamar assim, elas são terapias cognitivo-comportamentais. Não behaviorismo, mas terapias cognitivo-comportamentais. Boa parte delas dialogaram com a psicanálise no começo, né? Seligman, o Beck, Bowlby, as terapias de apego ligadas, né? Elas estavam ali em diálogo, e muitas vezes elas foram propostas por clínicos que eram psicoterapeutas psicanalíticos àquela altura, que depois se autonomizaram, foram fazer outras coisas e etc. Mas, né, vamos tomar esse exemplo, né? Há algo na racionalidade clínica das terapias cognitivo-comportamentais que a gente não pode desconhecer. Quer dizer, por que elas funcionam? Por que ainda que, bom, nem sempre, é como uma psicanálise, né? Mas qual é a lógica da eficiência dessas psicoterapias? Precisa conhecer, né? Precisa pensar por que será que isso vem junto com a aparição da depressão como uma forma hegemônica de sofrer na cultura dos anos 70, 80, né? Tá, a gente precisa de Erik Erikson, a gente precisa das terapias ligadas à antropologia, à sociologia, o interacionismo simbólico, Goffman, para poder pensar, né, a teoria dos papéis. Então, vamos pensar as interações com papéis e o que é o palco, qual é o auditório. Isso são chaves de funcionamento clínico, são racionalidades clínicas que a gente não ecletiza. Já vamos combinar todas. Não, mas a gente entende, precisa reler e se apropriar, né, das questões que são ali colocadas. Então, crossover total. A gente tem que conhecer as técnicas, tem que conhecer as abordagens todas, de preferência profundamente, pensar sobre elas na sua relação, né, crítica, comparativa, específica com o programa clínico, né, que cada uma tem em mente, para poder, nesse caso aqui, né, exercer melhor a psicanálise, ou melhor a fenomenologia existencial, ou melhor a psicologia analítica do Jung, ou melhor a psicologia individual do Adler. Quer dizer, conhecer procedimentos, intervenções, né? Como agora a gente está discutindo, né, dentro da psicanálise relacional, a ideia do disclosure, né? Quer dizer, quando que o analista pode falar de si, falar de uma coisa pessoal, falar de uma coisa da sua família, isso tem impacto, onde é que tá? Bom, você vai estudar, tá lá no Ferenczi, reaparece no Kohut, tem uma história, né? Tem uma história das técnicas, vamos chamar assim, e só aqueles que são incautos, que imaginam que clinicar é aplicar um programa anonimamente, vão imaginar que a história é assim. A história é muito mais feita assim de pular cerca, compromisso, retraduções do que assim a nossa van epistemologia gostaria de colocar. É isso aí, vamos seguindo na canoa híbrida de Aqueronta, que passa por mares, lagoas, istmos, penínsulas e demais formações geológicas que compõem a incrível geografia das formas de psicoterapia. Afinal, será que estão todas no mesmo métier? Bom, outra pergunta aí, a gente responde em outro momento. Beijinho psicoterapêutico para todos vocês.